Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Aula de Revolução Industrial. Nós vimos na nossa aula passada a questão das revoluções inglesas. Foi o finalzinho do capítulo de Iluminismo. Vimos a Revolução Puritana e a Gloriosa, que mudou a Inglaterra para uma monarquia constitucional. Lembrando que uma monarquia constitucional é uma monarquia em que o rei continua lá, chefe de Estado, ok, problema nenhum, mas existe uma representação popular do parlamento, em que o cargo máximo é o primeiro-ministro. O funcionamento é o seguinte: o rei, chefe de Estado, tem certos direitos ainda, mas ele não manda em tudo mais. Quem manda na prática, no dia a dia, é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que vai mandar ser feita uma obra na cidade de Londres. É o primeiro-ministro que vai mandar se fazer uma obra em Manchester. Então, existe uma nova dinâmica na Inglaterra. Essa dinâmica de governo facilitou, foi um dos facilitadores da ocorrência de uma grande mudança que vai afetar todo o mundo. E é por isso que a gente vê essa parte na questão do iluminismo. Essa grande mudança é, no século XVIII, ainda, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um grande marco na história humana. Começou na Inglaterra, mas se espalhou para todos os outros países com o tempo. E essa mudança, ela afeta não só como se produz novos produtos, mas também a sociedade como um todo. E é por isso que a gente está vendo ela aqui. A Revolução Industrial. Além de ser marcado pelo desenvolvimento do iluminismo, o século XVIII foi muito importante para transformações nas relações de trabalho e de produção, como eu falei. Naquele período, as condições políticas e econômicas da Inglaterra, aliadas a diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformação dos modos de produção. Chamamos esse conjunto de mudanças de Revolução Industrial. O livro traz pra gente um apanhado, uma recapitulação de como eram os modos de produção antes. E a Revolução Industrial, ela é uma mudança nessa parte de produção. Mas como a questão da produção está ligada diretamente à questão do trabalho, você mudar a forma como se produz e a dinâmica de se pensar o trabalho muda a vida de todo mundo. Por isso que a Revolução Industrial já é muito importante por ter mudado isso. Mas ela também fez outras mudanças que a gente também vai ver nesse capítulo. No período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal, em que a fabricação de produtos era manual, desenvolvida por artesãos que conheciam todas as etapas do trabalho. Ou seja, na Idade Média, vou pegar um exemplo de um costureiro em Paris. Tinha um costureiro em Paris que ele sabia tudo sobre o processo de costura. Ele sabia os materiais necessários, sabia onde comprar eles, sabia as ferramentas de trabalho, como manuseá-las, sabia fazer o desenho das roupas, tirar as medidas dos seus clientes, se precisar tingir as camisas que ele fazia, por exemplo. Ele sabia como usar a tinta para dar cor à camisa, sabia até fazer as combinações de cores. O vermelho combina mais com a cor preta, mas o preto também fica bonito com amarelo. Eu posso fazer uma combinação
branco e azul, fica bonito. Então, esse costureiro ele tinha todo o domínio de como se produzir uma camisa, por exemplo. Vamos usar a camisa como o nosso exemplo de hoje. Com a intensificação da atividade comercial na Europa, a partir do século XVI, a produção de mercadorias se expandiu por causa do aumento da demanda de produtos. Lei da oferta e da demanda, lembrando do nosso capítulo passado, grande demanda, tem grande demanda, ela faz com que a oferta tenha que abaixar os preços. Então, demanda alta, preço baixo, várias vendas. Mas para ter várias vendas, precisa de ter uma grande quantidade de produção. Assim, para aumentar a produção, foi necessário dividir as tarefas entre os trabalhadores, para cada um se especializar em uma etapa da produção. Essa divisão a gente chama de manufatura. O costureiro, vamos pensar ali que ele estava na virada da Idade Média para a Moderna. Ele chega na cidade dele essa questão da manufatura e ele percebe que, assim, eu produzo 10 camisas por dia, mas eu tenho 100 pedidos. Como é que eu vou entregar 100 camisas? Eu preciso de 10 meses para entregar. Não, 10 meses não, 100 dias para entregar 10 camisas. Eu produzo 10 camisas por dia. Vamos usar por dia que é mais fácil para a gente calcular. Como eu vou conseguir fazer isso? E aí vem outros costureiros para ele, olha, que se a gente se unir, a gente faz aqui, eu fico, o João, fico responsável por ir lá comprar a matéria-prima e trazê-la pra gente. Aí, o Carlos fica responsável por cortar os tecidos, fazer os cortes, que aí entrega pro Antônio, que o Antônio ele vai tirar as medidas dos nossos clientes, vai ver ali, vai passar para você, senhor Gustavo, que vai fazer ali a costura de tudo, porque você daí de nós é que melhor costura, então contigo as camisas vão ficar numa qualidade muito boa, mas para acelerar as coisas, cada um faz uma parte, que a gente não precisa perder, por exemplo, um dia inteiro fazendo 10 camisas. Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com os artesãos nas manufaturas, encomendando e fornecendo matérias-primas. E aí, nesse grupo de artesãos, eles precisam de uma pessoa para fazer isso. Aquele lá que eu falei, o João, ele é um burguês. Ele não é costureiro. Ele chegou com um grupo de costureiros, deu essa ideia, eles aceitaram, ok. E ele ia fazer encomenda da matéria-prima onde se produzia. Ele pegava e fornecia. Só que isso aí precisava de um dinheiro para ele. Porque ele está encomendando o nome dele, ele está comprando o nome dele, ele revendia pro grupo que ele estava envolvido. Nesse momento, os burgueses começam a ter um controle do meio de campo, da conexão entre produtor de matéria-prima e manufaturas.Esse meio aqui, quem controla é a burguesia, que é quem tinha dinheiro para fazer grandes encomendas e tato e jeito, profissão para revender às manufaturas. E
com esse meio de produção novo, as manufaturas, podemos dizer que as camisas saíram de 10 camisas por dia para 20 camisas por dia. Olha o crescimento, o dobro por dia. Tá legal, tá batuta, tá lindo. E ao longo dos anos, diferentes tipos de tecnologias foram inseridos nas manufaturas, tornando o processo produtivo mais ágil e transformando as relações entre os artesãos e os burgueses. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria nas grandes indústrias, fazendo que os trabalhadores dependessem dos burgueses, proprietários das máquinas e dos instrumentos de trabalho das indústrias, uma vez que passaram a vender sua força de trabalho. Nesse meio de campo, eu estou sendo muito futebolístico hoje, turma. Nesse meio de campo, entre o início das manufaturas e a Revolução Industrial, as pessoas não ficaram paradas, principalmente os cientistas. Eles também foram fazendo, nesse meio tempo, entre o século XVI e o XVIII, várias inovações tecnológicas para se aumentar a produção. Por que se preocupava tanto com a produção? Porque a produção de um país determina a quantidade de produtos que ele é capaz de vender. Com isso, afeta diretamente no lucro dos países. E não só isso. Algumas produções precisavam ser acelerada. Por exemplo, a produção de alimentos. Muitas inovações vieram na parte de agricultura, de pesca, para poder se pescar mais peixe, de pecuária, para saber melhor cuidar dos animais e aumentar a produção de animais. E na parte aqui de tecidos que a gente está falando, o livro até traz um exemplo de maquinário aqui na imagem. Temos a roda de fiar aqui, que é esse maquinário aqui no meio. Essa daqui, se me lembro bem, é o tear, que é uma máquina que ela vai separando o tecido para poder fazer vários fios dele, deixa ele mais fiado. E todo esse maquinário, ele custava um preço. O preço desse maquinário estava muito atrelado a seu material para se fazer. Alguns levavam ferro, outros levavam madeira, alguns podiam precisar de graxa ali nas engrenagens e alguém para construir isso e até para fazer a manutenção. Alguns maquinários não adianta você só construir, pronto, ele vai funcionar para sempre. Não, de tempos em tempos precisa ele um mecânico que ele vai dar uma olhada, ver se está faltando um parafuso, se o fio tá ali, tá certinho, não tá perdendo a lâmina dele, enfim. Tinha-se um custo para se ter um maquinário desses. Tinha-se um custo para ter um local para botar esse maquinário, para fazer encomenda. E quem tinha dinheiro na época? Os burgueses. Os burgueses, eles passam a não só ter o controle da saída da matéria-prima para chegar ao artesão. Agora ele começa a ter também os meios de produção sob seu controle. Porque é ele quem compra o maquinário, é ele quem compra as ferramentas de trabalho, é ele quem tem como custear um local que é a indústria para se ter trabalho. O trabalho não é mais feito dentro de casa. Tem-se um local para você ir trabalhar. A partir desse momento em que o maquinário vai sendo adicionado, podemos dizer que é um momento em que a burguesia começa a ter grande relevância a um ponto que é praticamente impossível você ter manufaturas sem eles. Porque sem o dinheiro da burguesia não tem como custear essas empresas. E o que
fica os costureiros? Vamos pensar que se passaram alguns anos, assim, um século, 2 séculos. Aí o bisneto daquele costureiro de Paris também foi costureiro, e ele se vê num dilema. Não adianta ele ficar numa manufatura lá que seu bisavô começou, porque sem o maquinário que o burguês pode dar, enquanto eles produzem 20 camisas, lá a indústria do burguês está produzindo 50, 30 camisas de diferença. A partir daí já bate uma diferença na concorrência que fica difícil de você superar. Algumas manufaturas, elas ainda subsistem por causa da sua qualidade. Por ainda ter a necessidade de uma força humana ali no maquinário, como vocês poderão ver, ali na roda de estiar está uma mulher mexendo ela. A roda de estiar não mexe sozinha. Você não bota ali o tecido e roda de estiar, faz fio para mim. Não adianta. Você não aciona uma alavanca e fio. Não, você tem que mexer. Então ainda precisa da força humana. Por causa disso, que a diferença de produção não é tão gigantesca. É grande, mas não é tão gigantesca. Então algumas manufaturas ainda conseguiram subsistir ali do seu jeito, mas com essa diferença de que as empresas dos burgueses com esses maquinários produzem, por exemplo, 50 camisas por dia, enquanto as manufaturas ficaram nos 20. Só que aí vem a gigantesca diferença da Revolução Industrial. As novas tecnologias. As novas tecnologias desenvolvidas no século XVIII, na Inglaterra, incentivaram o aumento da produção, promovendo a Revolução Industrial. É nesse momento que se começa o que a gente chama de Revolução Industrial. Antes, os tecidos, por exemplo, eram produzidos em rodas de fiar, movidas por pedais impulsionados pela força humana. Com o desenvolvimento da máquina de fiar, era possível produzir 80 fios ao mesmo tempo, em vez de apenas um no procedimento antigo. Vamos dizer aí que uma roda de fiar movida pela força humana produz um fio a cada 1 hora. Nessa mesma 1 hora, a máquina de fiar a vapor está fazendo 80 fios em 1 hora. Se a jornada de trabalho era de 12 horas, 80 vezes 12. Essa é a quantidade de produção por dia a partir da introdução da máquina a vapor. E essas máquinas a vapores, elas tiveram um aperfeiçoamento. Ela foi inventada por Thomas Newcomen, mas James Watt fez um aperfeiçoamento disso. Esse aperfeiçoamento fez uma diminuição na perda de energia, permitindo uma aplicabilidade desse instrumento nos meios de produção. Foi com o aperfeiçoamento de James Watt que foi possível botar um motor a vapor numa máquina. Aqui o livro de vocês traz um exemplo de como funciona uma máquina dessas a vapor de tiar. Essa máquina, aqui temos uma caldeira onde se introduz o carvão queimado, vem para esse recipiente aqui em cima onde se tem água, calor, água vira vapor. O vapor, ele vai mexer aqui em cima numa coisa chamada pistão. O pistão, ele fica dentro ali
do cilindro de água. Quando ele vira vapor, o vapor, por ser ar e ar comprimido, ele quer sair. O pistão ele está impedindo a saída de ar, mas ele é móvel também. Então o vapor, ele quero sair, começa a movimentar o pistão. E aí vai indo de cima para baixo o pistão sozinho. E aí imagina que essa parte aqui, essa alavanca, ó, imagina que o pistão está aqui. Ele está levantando a alavanca. A alavanca, ela está presa à roda de fiar. Então ele naturalmente fica fazendo isso aqui. Ah, professor, ele está movimentando. Qual a diferença disso? Ele está movimentando sem a força humana. Ele está usando de um combustível para movimentar. Se você não tem a força humana, você não tem um cansaço humano. A sua máquina dura muito mais tempo funcionando do que se necessitasse de uma pessoa usando ela. E daí que o nível de produção aumenta inimaginavelmente. E se antes, numa manufatura com esse maquinário com força humana, se produzir 50 camisas por dia, agora não vai para 100, não vai dobrar. Vai para 250, vai para 300, vai para 600, para 1000 camisas por dia. O nível aumentou de uma maneira nunca vista antes. Esse é o início da Revolução Industrial, é o primeiro impacto dela, é o meio de produção, o nível de produção. O nível de produção vira uma coisa inimaginável. Vai para uma quantidade que nunca se viu antes. De uma hora para outra, a indústria está conseguindo, dependendo do tamanho dela, conseguindo abastecer todos os seus clientes, se não toda uma cidade com seus produtos, só ela, porque a produção é enorme, gente. Vai de 50 para 250, 5 vezes a mais, vai para 1000, vai para 2000 camisas. É muita camisa, no caso, do nosso exemplo. O impacto é grande, porque se tem muito produto à venda, acaba que o preço tem que diminuir para poder sair esse produto, para poder esse produto escoar. Então, se antes uma pessoa não conseguia comprar uma camisa, digamos, dessa marca, vamos chamar de La Flor, que era a marca aí do nosso costureiro parisiense. A La Flor, ela produz camisas desde lá da Idade Média. É uma produção muito tradicional. E eles viram uma indústria com máquinas a vapor. Lógico, bem depois da Inglaterra, porque está na França, por exemplo. De uma hora para outra, a camisa da La Flor diminui o preço. Nossa, mas essa não era uma marca chique, que só gente chique podia usar? Mas eles estão produzindo muito, eles precisam vender. Se precisa vender, baixa o preço, que mais pessoas podem comprar. Então, o acesso também aos produtos começa a ser maior pela quantidade sendo produzida, porque precisa-se vender tantos produtos. As inovações tecnológicas também alteraram os meios de transporte da época, facilitando o escoamento das mercadorias e o transporte de matérias-primas como o carvão. Aí vem uma coisa muito importante. Essas máquinas funcionam com combustível. A queima de combustível fóssil. No caso, carvão mineral, extraído de minas de carvão, ou carvão vegetal, extraído do corte e queima de árvores. O carvão antes servia para aquecimento. Ali numa indústria alimentícia, uma manufatura alimentícia, também na de aço mesmo, a gente começa a ver com a Revolução Industrial. Mas num ferreiro, o ferreiro precisa de carvão para poder aquecer a fornalha e fazer as coisas de metal. A demanda de carvão
existia, mas não era como começou a ser com as máquinas da Revolução Industrial. Porque várias indústrias começaram a precisar de carvão, e muito carvão, para ter muita produção. Então quem tinha uma mina de carvão começou a ter muito lucro. Carvão dá muito dinheiro. Mas, por exemplo, o dono da mina de carvão, ele está lá feliz, que está vendendo bastante, só que ele está vendo que, poxa, a estrada que eu tenho da minha mina de carvão até Londres é uma estrada muito ruim. Demora 25 dias para entregar o meu carvão. Desse jeito, os industriais vão querer comprar com quem entrega mais rápido. Aí, seu rei, eu estou conseguindo muito dinheiro com isso. Estou podendo te apoiar aí em várias obras. Que tal aí você permitir uma melhoria nessa estrada? Aí o rei, tá, tudo bem. Você está tendo um bom lucro, está me ajudando bastante. Vamos melhorar essa estrada. Aí, esse dono da mina, ele ouve de uma pessoa que estão tendo umas novas invenções aí de transporte, como um navio a vapor. E a mina dele fica perto da costa, ali da Inglaterra. Aí ele, pô, não tem um porto perto da minha mina. Rei, dá pra fazer aí, mandar fazer um porto aqui perto da minha mina? Eu posso fazer, eu tenho dinheiro pra isso, só me deixa aí, só me dá autorização. O rei, tá, tudo bem, pode ir lá, faz o porto. Aí vai lá e faz um porto. Então, a partir dali, ele consegue levar para a cidade carvão em navios. E até abastecer os carvões. O carvão do navio, que era vapor, precisava de carvão. Então, por estrada aí, você tem uma viagem que foi de 25 dias para 15. De navio, está saindo por 10 dias. E aí vem uma nova invenção. Soube aí, seu rei, que inventaram uma coisa chamada trem. Esse trem aí parece que ele precisa de uma estrada de ferro, uma ferrovia para andar. Que tal essa ferrovia ele passar perto da minha mina, que aí eu também já abasteço o trem de carvão e meu carvão sai vendendo. Que aí você também ganha, porque uma parte do meu lucro te ajuda aí no seu governo. Aí, tudo bem, é primeiro-ministro. Eu já deixei muita coisa para ele, vamos lá, vamos deixar. E aí passa uma estrada de ferro ali perto da mina. E esse carvão começa a chegar na cidade em 6 dias, muito mais rápido. Tá vendo as diferenças? Não é só a questão da produção que aumenta. Com as novas tecnologias, as pessoas se locomovem mais rápido. Por quê? Pelo navio a vapor, tem navio a vapor que vai vender material, mas tem navio a vapor que vai levar pessoas. O trem, vai ter trem que leva carvão, mas também vai ter trem que leva pessoas. Às vezes é o mesmo trem, mas as mesmas coisas. Tem o vagão das encomendas e tem o vagão das pessoas, dos passageiros. Então, as pessoas começam a poder se locomover mais rápido, o que é muito importante, porque isso conecta as pessoas mais rápido e, por exemplo, uma troca de informações, ela acontece mais rápido. Uma invenção pode chegar em Londres, uma invenção feita lá em Manchester, que é mais ao norte, Inglaterra, chega em Londres em 6 dias, em 8 dias, 10 dias de trem, em vez de um mês, 20 dias de estrada. Então as coisas começam a acontecer tudo mais rápido com a Revolução Industrial. E além de mudar o cotidiano das pessoas, por causa dessa questão da locomoção que ficou melhor, ela também altera o ambiente urbano e também natural. Com mais queima de carvão, você tem mais poluição, o que
afeta mais a população na questão de aumento de doenças respiratórias. Tem também a questão de que, isso aí a gente sabe mais hoje, na época não se tinha tanta noção, mas uma cidade que fica mais escura, porque a poluição está no ar, ela vai tampando o sol. Ela também afeta a cabeça das pessoas. A falta de luz do sol, né, nos prejudica, até na nossa autoestima. Então, várias coisas vão mudando com a Revolução Industrial. Vamos agora entender por que as transformações da Revolução Industrial ocorreram inicialmente na Inglaterra. Para responder a pergunta, por que a Inglaterra saiu na frente? Para isso, veremos as condições que existiam nesse país que favoreceram as mudanças nos processos de produção. Aspecto político, a gente viu isso e relembrou isso logo no início. Com as revoluções inglesas do século XVII, a burguesia passou a ter mais autonomia política na Inglaterra, por meio da forte atuação do parlamento no governo. Esse contexto político favoreceu os interesses burgueses, principalmente por causa da aprovação de medidas que garantiam incentivos fiscais e investimento no âmbito produtivo. Incentivo fiscal eu diminuo os impostos sobre determinado material se ele for destinado às indústrias. Por exemplo, o aço. Aço é importante para construir as estruturas das indústrias. Então diminui o imposto sobre ele, para o vendedor de aço poder vender a preços mais baixos e assim ter mais construções de aço. E outras coisas também que o aço era necessário. Aspecto econômico. Com incentivos políticos e com a exploração das colônias, a burguesia inglesa conseguiu acumular uma grande quantidade de capital ao longo dos anos. Assim, ela conseguiu investir no desenvolvimento de tecnologias e de estruturas fabris. Ela já vinha acumulando dinheiro. Uma coisa importante, esse acúmulo de dinheiro se deu muito porque a Inglaterra, ela estava envolvida em algumas guerras, mas conflito interno aconteceu pouco depois das revoluções inglesas. Eles tiveram internamente uma estabilidade e no âmbito externo, os conflitos que a Inglaterra se envolvia, ela estava ganhando eles, em sua grande maioria. Em sua grande maioria, ela conseguia várias vitórias. Então, você tem um país que está sendo muito vitorioso, o que nessas vitórias eles ganham algumas coisas, ganham alguns materiais, até dinheiro às vezes, no caso. E também tem a questão de que suas colônias eram muito produtivas, produziam muitos produtos que davam muito retorno financeiro. Isso fez com que eles tivessem muito dinheiro acumulado e até o momento da Revolução Industrial eles não tinham o que gastar. Quando chega essas máquinas, opa, tenho dinheiro para isso. Aí o outro também tem dinheiro, e tem dinheiro também. Aí começa a surgir várias indústrias porque muitas pessoas, entre aspas, porque entre os burgueses, muitos burgueses, vamos usar esse termo, muitos burgueses tinham dinheiro acumulado. Aspecto social. Com o desenvolvimento do pensamento liberal, as terras comunais na Inglaterra foram cercadas para o estabelecimento de propriedades privadas, ou seja, as terras de produção para todo um vilarejo foram repartidas e vendidas para quem podia comprar. Assim, muitos camponeses que dependiam dos recursos dessas terras para sobreviver tiveram que migrar para as cidades, constituindo uma grande massa de potenciais trabalhadores para a indústria. Isso é uma parte feia, se a gente parar para pensar, porque as pessoas perderam terras que eram necessárias para a sua sobrevivência, mas isso forçou eles a saírem do campo para a cidade. E nisso de sair para o campo para a cidade, eles precisam de emprego, têm emprego nas indústrias, e aí não falta trabalhador. Aspecto natural. A Inglaterra era uma região rica em minérios. O ferro, por exemplo, foi uma importante matéria-prima para o desenvolvimento das máquinas e das ferrovias. Além disso, a exploração do carvão, que era abundante nas minas, fornecia o combustível necessário para o funcionamento das máquinas a vapor.
A Inglaterra também tem essa coisa de ter sido uma ilha da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Ela era muito rica nesses materiais, o que favoreceu o crescimento da Revolução Industrial. E é por isso, juntando todos esses 4 fatores, que a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra. Era o único país da época capaz de fazer isso, por causa dessa somatória de coisas. É isso, turma. Por hoje paramos aqui. A gente vai lá pro nosso grupo. Devo passar algumas coisinhas para vocês copiarem. Vamos discutir a matéria. Enfim, voltemos para o Telegram.